Desculpa, a gente parei aqui para colocar o microfone, estava sem o microfone ativo. Mas é isso, escolha 3: um conceito, um argumento e um exemplo, estudo de caso, né, ou metáfora para você levar, né. O que que ficou desse livro que mais, assim, chamou a atenção em você, mexeu, e com aquilo a gente vai trabalhar para mudar algum aspecto do seu comportamento, da sua vida, potencializar as suas ações, o seu trabalho, o seu ateliê, as suas entregas, o seu dia a dia, a sua postura, o seu sentimento, né? Para a gente fazer com que esse livro tome vida a partir da uma mudança sua, e nem que seja pequenininha, uma mudança sutil sua a partir da leitura desse livro, para que ele não fique somente na leitura, né, no intelecto, para que ele fique também na mão. Então, a gente está na página 120, vamos falar sobre vox humana, tá? Criar arte é cantar com a voz humana. Para fazer isso, você primeiro deve aprender que a única voz de que precisa é a voz que você já tem. O trabalho artístico é um trabalho comum, mas é preciso coragem para abraçá-lo e sabedoria para mediar as interações entre arte e medo. Às vezes, para encontrar o devido lugar do seu trabalho, é necessário andar até a borda do precipício e vasculhar abismos profundos. Você precisa enxergar que o universo não é disforme e sombrio em toda a parte, mas que ele também está à espera da luz reveladora da sua mente. A arte não vem milagrosamente da escuridão, mas é feita sem alarde, na luz. O que artistas veteranos sabem uns sobre os outros é que eles enfrentam as questões que lhes são importantes. O que artistas veteranos têm em comum é que aprenderam como levar seu trabalho adiante. Em suma, os artistas aprendem como continuar ou não continuar. A receita individual de um artista encontra para seguir em frente pertence apenas a ele. É intransferível e de pouca utilidade para os outros. Descobrir o que exatamente Van Gogh precisava ganhar ou perder para continuar seu trabalho não vai ajudar. O que vale a pena reconhecer é que Van Gogh precisava ganhar e perder algo, que a obra dele não era mais ou menos inevitável que a sua, e que ele, assim como você, teve apenas a si mesmo para quem contar. Hoje, mais do que seja lá quantos anos atrás, a arte é difícil porque é preciso seguir buscando-a com persistência, em tantos frontes diferentes, por tão pouca recompensa externa. Os artistas apenas se tornam veteranos ao fazer as pazes, não só consigo mesmos, mas com uma ampla gama de questões. É preciso reencontrar o próprio trabalho o tempo todo. E para isso é preciso se dar espaço de manobra para em muitas frentes, mental, física e temporal. A experiência consiste em ser capaz de recuperar espaços úteis de forma fácil e instantânea. No final, tudo se resume a: você tem uma escolha, ou mais precisamente, um emaranhado de escolhas, para dar o seu melhor em seu trabalho e correr o risco de que ele não o faça feliz, ou não dar o seu melhor e assim garantir que ele não fará você feliz. Torna-se uma escolha entre certeza e incerteza. E, curiosamente, a incerteza é a escolha confortável. É, né, é a certeza da não felicidade e a incerteza aí com o risco de ser ou não feliz. Né? Então, o que ele está falando, tem um caminho certo para você falhar, para você desistir, para você não ir à frente. E existe um caminho que você pode jogar todas as suas fichas e pode apostar
que alguma coisa boa pode acontecer. E é um Kinder Ovo. Pode vir algo legal e pode vir algo não tão legal, né? E é isso. E aí que ele fala, a incerteza, né? É verdade, é verdade. Às vezes você apostar na incerteza é a coisa mais certa que você tem ali naquele momento, né? Parece esse momento em quando a gente sai do CLT e está entrando no MEI ou na parte de empresarial, né? Dá mais momentos turbulados na economia, na política, né? Pandemia, né? Então, assim, é um momento em que tudo está meio chacoalhado, tudo que não é do seu universo está meio chacoalhado, mas que impacta no seu universo, né? É externo a ele, mas impacta ele, né? E você tem um medo, porque você nunca foi treinado para ser empreendedor. Você nunca foi treinado para ter essa cabeça de pensar o seu negócio, né? Você foi treinado, fez cursos, etc, para pintar, para cantar, para subir no palco, para, né? E aquilo você sabe, aquilo tecnicamente você sabe, você entende, né? Dos engenhos daquilo. Mas é o que a gente leu aqui na arte, na Guerra da Arte, que você tem que ter essa figura do você S.A. com você. Então, esse momento que ele fala aqui da incerteza, a incerteza de você empreender, a incerteza de você sair da instituição do emprego CLT, né, que te garante ali o salário no final do mês, né, o 13º, as garantias, não sei o quê, as folgas, etc e tal, férias, e você ir para uma seara que você não conhece. E você ter que se entender como você e você é S.A., né? Você é um empresário que tem que pagar suas contas, tem que sustentar sua família, tem que pagar as contas do filho, tem que sobreviver, né? E tem que saber fazer isso a partir da sua arte, em que você conhece o ofício. E aí você começa a pensar em nível de estrutura de modelos de negócio, como é que o seu negócio funciona, como é que são os seus produtos e serviços, como é que é a entrega, como é que é a embalagem, como é que você padroniza certas coisas, como é que você vende melhor, como é que você se posiciona, o branding. E aí vem outras coisas que você começa a ter que entrar nesse mundo para você melhorar. E dá muito medo, dá muita incerteza, ainda mais com os dados, né, que não sei quantas empresas quebram ou fecham, né, no mercado de trabalho, os MEIs e etc. O que a gente tem mais aí, não sei, na sua área ou na sua experiência, pessoas que saíram, ficaram por um tempo, deu certo até relativamente, mas não conseguiu sustentar aquilo financeiramente e volta para o mercado de trabalho para ter aquela segurança. Mas esse momento da incerteza é um momento de arriscar, né? É um momento de, cara, vou arriscar para ver se dá certo. E o que mais certo você tem ali é que vai ser difícil, vai ter insegurança, vão ter altos e baixos, vai ter oscilação de mercado, vai ter oscilação normal, sazonal do ano, né? Época de carnaval ninguém compra certos produtos, época de Natal ninguém compra certos produtos, né? Então tem a sazonalidade normal, né? E você tem que se posicionar. Isso é um perfil, né? E se você não consegue, você tem que contratar alguém que esteja com você ali fazendo esse papel. Mas isso é importante. E isso, para o artista, isso não é um ambiente comum, normal, tranquilo. Porque quando você trabalha com um lado do cérebro, você começa a trabalhar com outro, e a gente já falou aqui, né? É o Photoshop com o Excel, né? Se juntando para que você seja um empreendedor, um empresário artístico, né? Você ainda continua a não fazer a sua arte, mas você se entendendo como um empresário, essa junção do Excel com o Photoshop, ela é muito doidinha, mas ela é muito imprescindível. Mesmo que você tenha uma figura
que vai trabalhar depois, você tem que saber, né, sugerir, escolher, decidir, mandar e etc e tal, né? O business é seu, o rosto que sai, né, é seu, o rosto que sai aí nas ruas, nos cartazes, nas aulas, nas mentorias, etc e tal, é você que está lá, né? Então isso é muito interessante. Eu gostei muito da forma que ele falou aqui, eu achei muito legal. Vale a pena reconhecer que Van Gogh precisava ganhar e perder algo, que essa obra dele não era mais ou menos inevitável que a sua, e que ele, assim como você, teve apenas a si mesmo com quem contar. Você sente isso? Por mais que você tenha, né, funcionários ou parceiros ou família ou amigos muito mais próximos do seu fazer profissional, né? Eu digo assim, porque, né, família, né, boa parte tem, né? Mas ele faz parte você divide a sua vida profissional em casa, você traz as suas dúvidas, você troca ideia, você pergunta opinião, né? Eu sempre faço isso, né? Por exemplo, eu estou pintando, eu falo, olha, dá a sua opinião, enquanto eu ainda estou pintando. Às vezes eu não gosto da opinião, eu acho que não teve nada a ver, não é para aí que eu estou seguindo, mas eu ouço, né? Eu entendo de onde a pessoa está falando, eu entendo de onde a pessoa tá vindo com aquela questão, né? E isso é muito importante. Vamos continuar aqui. A gente, teoricamente, acabou o livro, estamos aqui sobre esse livro, essa partezinha final. É evidente, já que você está lendo, que esse livro ficou pronto, mas descrever como ele ficou pronto é uma proposta difícil. É provável que a resposta literal seja lentamente, dado que essas palavras marcam um ponto final de 7 anos de trabalho mais ou menos contínuo no manuscrito. Nosso ponto de vista, no entanto, se parece um ritmo bastante natural. O fato de sermos amigos há muitos anos permitiu uma colaboração genuinamente agradável, na qual escrever se tornou uma ferramenta para esclarecer questões com as quais frequentemente lidamos em conversas casuais. Às vezes, quando as coisas estavam realmente lentas, tentávamos impulsionar um manuscrito trabalhando de maneira que se imagina que colaboradores fazem, combinando cronogramas, selecionando assuntos para desenvolver ou até nos reunindo na presença de um gravador para preservar as ideias fugazes de longas conversas. Como muitas vezes, ótimos teorias, essa não funcionou. No final, o trabalho foi concluído de maneira como esse tipo de coisa sempre é feita, reservando tempo sozinhos para o projeto e avançando nele uma frase de cada vez, uma ideia de cada vez. Como a maioria dos projetos, este também conseguiu iluminar em abundância os perigos familiares da criação artística. Apesar da nossa longa amizade e das conversas contínuas sobre os assuntos abordados aqui, nossas forças se provaram mais complementares do que semelhantes, resultando em papéis que nunca poderiam se inverter e, na verdade, nunca foram sequer negociados. Nós nos acomodamos ao padrão certo de colaboração. Depois de certa dificuldade, ao simplesmente deixar as coisas como estavam, trabalhando em paralelo, em vez de em conjunto com cada um de nós abordando as questões às quais nos sentimos atraídos. Como os artistas raramente discutem esses assuntos, no entanto, realmente não sabemos como nossa grande, mas não análoga por inteiro, mistura de visão, cegueira e disposição para olhar o outro lado se assemelha a outros esforços colaborativos. Tivemos ajuda ao longo desse projeto de muitos amigos, companheiros de viagem, a maioria dos quais provavelmente desconhece sua contribuição. Houve também a ajuda consciente desse início de Spencer Bales, Francis Holland, Steve Sturges, Linda Jones, Keith Millman,
a qual somos muito gratos. Gostaríamos de agradecer em especial David Bone, que constantemente desafiou o nosso pensamento ao levantar grandes questões e detalhes essenciais com forma de precisão abundantes. Por fim, somos muito gratos a Neil Young, de Capra Press, por gentilmente aceitar publicar a primeira edição do livro, mesmo que nenhum de nós pudesse descobrir a que prateleira ele pertence na livraria, e ao seu assistente David Dahl por uma infinita paciência e boa vontade em entender as nossas muitas perguntas e solicitações ao longo dos anos. Foi somente após o fechamento da Capa Press em 2001 que começamos a publicar Arte e Medo nos Estados Unidos sobre o nosso próprio selo, Image Continuum Press. Vamos ver aqui. Calma aí. Ó. Aqui tá 1993 o copyright desse livro. 1993. Publicado em 1993. Nossa Senhora. É sobre entregar o seu destino às suas próprias mãos. A escolha acima do acaso. Bem, acabamos de ler o livro, foi muito interessante. Um livro de 93, editado pela editora deles em 2001, né? É um livro que está no programa de qualquer faculdade dos Estados Unidos, que falam sobre arte, criatividade, né? Eu estudei lá publicidade, por exemplo, né? E estudei arte. Então, foi um dos livros que estava no syllabus, que eles chamam, né? No programa obrigatório de ler, obrigatório de comprar. É um livro muito curto, foi muito fácil de ler. As ideias, eu acho que elas permeiam qualquer tipo de artista, em qualquer meio, né? Tá falando de pintura, de desenho, de escultura, de qualquer meio, porque o medo que ele colocou aqui e a insegurança são coisas que existem em diversos sentidos no fazer artístico. Não estou falando que para outras áreas não, porque, né, tem, mas no fazer artístico tem sabe aquele sentimento de como é que é? Ser um sabotador? Não, como é que é? De você não confiar em você mesmo, né? Assim, de você não confiar em você mesmo. Como é que é aquele negócio? Bota aqui para mim depois na legenda para mim. De você achar que você não pode, de você achar que você não é capaz. Então tem uma insegurança e um medo nesse sentido para o artista, para o escritor, a qualquer momento. Tem insegurança frente ao mercado, uma segurança, né, financeira, mercado, né? E é impressionante como o medo é a coisa que une todos os artistas. E teve uma hora aqui que ele falou assim, não, pensou, né, no que poderia falar, né, aqui, mas no final ele falou, né, pensou no que poderia falar, e essa questão do medo é essencial, observações sobre os desafios e as recompensas de se fazer arte. Desafio está no início e recompensa está entre parênteses de se fazer arte. Porque é um desafio técnico, é um desafio emocional, é um desafio estrutural, um desafio frente à sociedade, é um desafio financeiro imenso, mas a recompensa, ela não está entre parênteses, ela é muito grande quando vem. Eu estava falando com uma amiga hoje cedo e eu falei o seguinte, agora, depois de 700 vídeos de palestras, de cursos, de podcasts, eu estou começando a ter uma ressonância e uma atração no YouTube, no Instagram e etc. Ainda os números são muito poucos, né? São muito, muito baixos, né? Hoje eu estou, sei lá, com 368 seguidores no Instagram, para você ver. Isso é muito pouco, isso não é quase nada.
mas para os números, né, de hoje, né, para mim eu considero legal, mas ainda é muito pouco. Mas hoje em dia eu estou começando a ter ressonância, sabe, eh, das pessoas até me pararem na rua ou algum museu, né, que às vezes eu vou ao museu e tal, eu falo assim, eu tô conversando, a pessoa olha para mim: "Eu te conheço de algum lugar?" Eu falo: "Não, não te conheço, não sei o quê, eu tenho um canal no YouTube, eu falo sobre arte e tal", e a pessoa: "Ah, eu acho que eu vi seu podcast, acho que eu vi não sei o quê, eu acho que eu vi não sei o quê". Cara, então assim, tá saindo da bolha. A bolha, a primeira, né, a família que está sempre junta, compra tudo, né, não sei o quê, depois os amigos, depois os amigos dos amigos, os colegas, e quando sai dessa bolha de gente que conhece, mas eu começo a atingir gente que nunca ouviu falar sobre mim, que não tem nenhum acesso a mim, ou não tem nenhum, né, é amigo de amigo de amigo de amigo, não tem isso, né, foi do nada. Isso começa a se tornar bem interessante, entendeu? Começa a se tornar bem legal, porque sai da minha bolinha, né? E as pessoas começam a ver que isso está ressoando e a sentir isso como tem a ver com elas, o que a gente está falando aqui, né? Foram 20 e poucos vídeos aqui que a gente fez, insights muito interessantes, como qualquer livro pequeno, o que eu sugiro para você, fizemos as marcações, né? Assinalamos aí, aqui no início, tudo direitinho, ó, tá bem marcado o livro com o marcador, né? Cinza, né? Reveja, reveja. Olha aqui, ó, lição do dia. A visão está sempre à frente da execução e deve estar. É isso que você quer guardar? É isso, como os três, que você quer guardar? Né? O que distingue o artista do ex-artista é que aqueles que enfrentam seus medos seguem em frente. Os que não enfrentam desistem. Medo, né? O que o faz pensar que isso vai mudar algum dia? O mestre respondeu, né? A música soa muito melhor na minha cabeça do que eu consigo fazer com os meus dedos. Lembra disso que a gente questionou? Uma obra cresce ao se tornar específica. Como é que está a sua obra? Está generalista ou está específica? Tenta rever as suas anotações e pensar o que das anotações ainda é mais importante. Você vai fazendo, né? O que é o importante? O que é o importante do importante? O que é o importante do importante importante? Aí você vai vendo o que é o essencial. Pensando em como eu posso trazer isso para a minha vida. Como é que eu posso mudar o meu fazer artístico? Como é que eu posso mudar o meu mindset? Nem que seja um negocinho pequenininho, como a gente falou, né? Não vamos sair de um livro deixando o livro sair da gente. Vamos sair de um livro fazendo que ele permaneça, nem que seja um fragmento dele permaneça com a gente, né? Internalizado na gente depois. Isso que é importante. Ao fecharmos a páginas, a gente não fecha o livro, a gente fecha a leitura, mas a gente começa um novo tipo de interação com o livro, a revisão, a análise da anotação, você contar para o outro. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem contado, você que chegou aqui até agora, o último vídeo, você tem contado para sua família, para os seus amigos, para as pessoas próximas que você está fazendo essa leitura? O que você está aprendendo? Que você está seguindo aqui com uma menina no YouTube, está lendo, está tendo os insights e você aprendeu XYZ? Você está contando? Né? Uma das formas de você memorizar é ao longo do livro você ir contando. Conta no jantar, ao final do dia. Olha, eu estou lendo o livro não sei o quê. Hoje eu li uma coisa super legal, que eu concordei, que eu não concordei, mas queria a opinião de vocês. O que vocês acham aqui? Vamos abrir de forma aleatória, né? As obras de arte fundamentais participam do tecido da história que circunda o criador. Por assim dizer, você precisa estar onde está. O que significa isso para você? Que eu tenho que sair mais, eu tenho que fazer mais amizade, eu tenho que ir mais no museu, eu tenho que participar mais de eventos? O que significa? Eu acabei de ler a frase, abri, né, e li a frase. O que significa para você? O que você acha que eu devo fazer? Pergunta para o marido, para a mulher, para o filho, para a mãe, para o pai, né? Pergunta, o que significa isso? E faz desse exercício de contar o livro, o que você está lendo, os insights,
ser recorrente, né? Porque é assim que a gente vai internalizando, né? Uma das técnicas de você internalizar o que você aprendeu, é conversar sobre isso, é jogar esse papo na roda de amigos, né? Não é a doida que do nada, né? Não, mas contextualmente, poxa, eu tô lendo um livro super legal e lá falou, olha, que não sei o quê. O que você acha? Concorda, não concorda? Como é que você faria isso? Como é que para você iria? Como é que você interpreta, né? E se você tiver pessoas que são muito inteligentes na sua vida, né? Um mestre, aquela pessoa que você vai para pedir as dicas, pedir os insights, aquela pessoa mais velha, que já viveu. A gente conversou sobre coach material aqui, que já viveu, que tem experiência, que tá. Lembra da Estrela do Norte? Lembra? Aquela pessoa que tá lá, e você tá aqui, entendeu? Se você tiver aquela pessoa na sua vida presente, cara, chama para tomar um café. Leva o livro, olha, eu trouxe esse livro aqui e eu li isso, isso, isso. O que você acha? O que você precisa saber sobre sua próxima obra está contida na última. Joguei. Você acha que é verdade? Como é que você vê isso no seu processo criativo? E começa um papo. Sabe, faz isso, não deixa o livro. A gente terminou a leitura, mas a gente não terminou a nossa interação com o livro. Não deixa ele morrer. Faz o seguinte: quais são os 3 pontos que você quer que fique? Tá? Reveja as anotações, converse sobre o livro. Aí você vai rever as anotações de novo, mas já só o que é super importante, super essencial. Depois você define as 3 coisas que você quer que fique com você. Um exemplo, né? Uma metáfora, um argumento e um conceito. Tá? Exemplo e metáfora estão juntos, então são 3, tá? E você fala, não, essas coisas vão continuar comigo, essas coisas eu vou lembrar, essas coisas eu vou comentar. E tem gente que tem maneiras de fazer isso. Vamos supor, o Bruno Perini, que fala sobre finanças, ele repete o tempo todo, o Sêneca falou, você não aguenta mais ele falar do Sêneca. Mas o cara entendeu e leu o livro de um nível em que ele referencia o Sêneca a todo momento. Ele traz o aprendizado para insights dos podcasts, né? E ali o aprendizado se torna algo muito maior, porque ele está aplicável e aplicado na vida. É isso que você tem que fazer com esses insights aqui. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo e no primeiro vídeo um material de resumos e insights para vocês, tá? E quero agradecer muito a todos que participaram dessa jornada, que vieram até aqui comigo. Eu sei que é um esforço, eu sei que é difícil, eu sei que tem dias que dá, que não dá, tem dias rápidos, tem dias agitados. Vai no seu tempo, vai se entendendo quanto a isso, vai fazendo as anotações, vai lendo, que isso é importante, ao pouco você criar esse repertório. E eu tô aqui pegando a sua mão, te ajudando a fazer esse processo de pegar esse repertório e você colocar para a sua vida, e a gente entender, e a gente fazer insights espontâneos aqui, né, sem cortes aqui, espontâneos aqui, né? Então, não deixe esse livro terminar, faça essas coisas que a gente listou, e muito obrigada. A gente vai dar uma pequena pausa e depois a gente vai fazer a votação para o próximo livro a ser lido aqui na leitura comentada do Mabook Club, juntamente com você. Então, se você não faz parte ainda do nosso WhatsApp, é a forma, eu acho, que mais prática e mais rápida que a gente está interagindo. Então, eu vou colocar o link aqui embaixo para você fazer parte do nosso WhatsApp e já conversar com a gente. Tá bom? Tá combinado? Muito obrigada por ter finalizado esse livro, um clássico underground que se tornou um dos principais livros de arte e do ato de criar, né? Norte-americano, mas com uma importância muito grande aí nas faculdades e escolas. Parabéns, você chegou até aqui, você conseguiu, você finalizou, você é um dos poucos que chegou até aqui. Agora,
Vamos dar um respiro e daqui a pouco a gente passa para uma próxima viagem literária. Muito obrigada. Até o próximo livro.